Olá, amigos da internet, como é que vocês estão? Começando a live aqui, bater um papo agora que retomaram as... Baixa um pouquinho o som aqui. Agora que as propagandas, né, de televisão do horário eleitoral. Vocês acompanharam, vocês chegaram a ver a propaganda lá do Haddad, a propaganda do Jair Bolsonaro. Vocês conseguiram perceber? Olha, o Haddad falando pra caramba de Deus, né? Ele é o pai do kit gay. Ele era ministro da educação quando foi tentado colocar aquela série de cartazes e filmetes de homem beijando homem, mulher beijando mulher. Pra quem quiser ver isso daí é só entrar no YouTube, né? É Procurando Bianca. Tem outro filme também, ficou muito conhecido, chamado Probabilidade, em que o personagem se apaixona por homem, depois se apaixona por uma mulher, depois por um homem também. E ele chega à conclusão de que ele tem mais chances de ser feliz se ele for bissexual, porque amplia-se o número de pessoas com as quais ele pode se relacionar. Então, assim, eles tentam negar o passado deles, né? Sem contar as diversas acusações seríssimas que tem contra o Haddad. Se ele voltar ao governo, a gente vai ter, de novo no governo, o alto escalão composto por Zé Dirceu, pessoas do tipo Palocci, Vacari, Delúbio, Lula. Pô, já imaginou? Como é que o brasileiro vai chegar no exterior tendo um Brasil comandado por pessoas de dentro da cadeia? Eles faziam isso sem o menor pudor. Eles sempre vestiram vermelho, agora estão vestindo verde e amarelo. É ridículo. Isso daí é tudo que a população tem ojeriza, tem repúdio, sabe? É político que muda em cima da hora só para agradar o povo, vê para onde é que tá soprando a onda, vai lá e tenta se aproveitar disso. Poxa, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. As políticas implementadas pelo PT, a começar com o desarmamento, que foi aprovado em 2003 pelos mensaleiros, tá? Era o auge do mensalão. Os deputados ali, uma parte deles estava recebendo dinheiro para votar a favor desses projetos do PT. Votou a favor do desarmamento. Falavam, né? Menos armas, menos crimes. Tá aí. Praticamente ninguém consegue comprar uma arma de fogo. A bandidada tá mais ousada do que nunca. E a gente bate recorde de número de homicídio. Gente, não é o que eu gostaria, não. Eu gosto de arma sim, tá? Sou policial, adoro armas, sou curioso, quero conhecer a rebimboca da parafuseta, do fuzil utilizado na Primeira Guerra Mundial, porque isso é gosto meu. Agora, o cidadão não ter acesso à legítima defesa, uma política no mínimo equivocada dessas, e querer persistir nela, ainda taxando quem é crítico dessa política como pessoas odiosas, que querem arma para matar mais pessoas. Mas, cara, a gente está falando da realidade. Quando o criminoso entra na tua casa, não adianta você dizer para ele que é para ele ter consciência social, não adianta você falar nada. Ele vai pegar você, vai pegar a sua mulher, vai pegar a sua criança, ele vai fazer o que ele quiser. E ele não precisa nem ser mais forte do que você. É só ele ir numa favela comprar um 38, certo? Por 600, 700 reais. Se ele quiser, ele consegue às vezes pegar isso daí num roubo. Feito, acabou. Subjuga todo mundo dentro da sua casa. E aí vão falar que nós somos os propagadores do discurso de ódio. A imprensa fazendo matérias totalmente tendenciosas. Por exemplo, a do rapaz lá que matou o assassino do mestre de capoeira. Estão fazendo alarde em cima disso. Eu vou botar daqui a pouco as imagens, pedir para vocês compartilharem, por favor. Botar no meu Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. O assassino, confesso, acho que até na delegacia, sendo entrevistado. Aí ele tá narrando os fatos, como é que ocorreu. Aí vem uma mulher, do nada, uma repórter, né, que parece um urubu em cima da carniça, ali com a missão de apenas colocar aquele cara como sendo um apoiador do Bolsonaro. Ela pergunta para ele: mas você apoia o Bolsonaro? Aí ele: não tem nada a ver com política, não tem nada a ver, nem falou nada disso. Aí continua a entrevista e depois, sei lá, é um apoiador do Bolsonaro. Meus caros, 50 milhões de brasileiros votaram no meu pai. Será que tem condição de você saber do histórico de vida de cada um desses 50 milhões? Eles fazem isso porque ao perguntar esse tipo de coisa, você já perdeu o combate da retórica. Você já perdeu. O cara pergunta:
Ah, mas você apoia esse cara aí que matou o outro e tal. Aí você fala, vamos supor que deu uma resposta positiva. Aí vai falar, tá incitando a violência. Se fala negativa, vai falar, tá repreendendo o seu próprio apoiador. De qualquer maneira, o que vai sair na imprensa é que o cara apoia você e que ele cometeu um crime. Você já perdeu o debate. Não tem como ganhar esse debate. Conseguem perceber a malícia desse tipo de entre aspas, né, profissional da imprensa? Isso daí não é compromisso com passar informação, é compromisso com caluniar um dos dois lados. Isso daí ocorre com frequência. Mas ainda assim, a gente não é a favor de qualquer tipo de controle da mídia. Cabe a você, que está tendo acesso a esse tipo de informação, se você vai gostar ou não daquilo, se você vai consumir ou não aquilo. Não cabe a nós, ou ao governo, dizer, olha, isso daí não pode, enfim. Tudo que for excesso, já existe uma lei proibindo isso, que é o Código Penal, são os crimes contra a honra. Se você escreve uma carta xingando alguém, se você fala na frente, em público, né? Você acusa alguém de ter cometido um crime, ou coloca ali algum adjetivo pejorativo a uma pessoa, você provavelmente está cometendo um dos crimes contra a honra: calúnia, injúria ou difamação. Se você fez isso através de uma carta, através de um outdoor, através de uma emissora de rádio, através da internet, isso daí pouco importa, gente. Já existe uma lei nesse sentido. Só que tentam, a todo momento, construir uma narrativa para depois justificar uma lei falando que vai combater as fake news. Só que no fundo, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual esses negócios aí de fact-checking, onde eles, boa parte deles, patrocinado pelo senhor Jorge Soros, ou de viés ideológico de esquerda, vão chegar e vão fazer controle do que você pode ou não postar. Então, quando você postar a favor de Jair Bolsonaro, vão falar que aquilo ali é apoio ao fascismo, é apoio à ditadura, e você não vai poder fazer isso. É isso daí que está em jogo. Não está em jogo proteger vocês, não, gente. Para proteger o cidadão, sabe qual é a melhor política? É reduzir os poderes do Estado. Quanto mais poder tem o Estado, menor é a sua liberdade. O que a gente quer fazer? A gente quer, pela primeira vez, ter um presidente independente que não sirva a partidos políticos, em que ele possa reduzir o poder do Estado para que o cidadão tenha mais liberdade. Quem vai saber o que é melhor para você é você, cidadão, não é o Estado. Toda hora surge alguém com um projeto de lei mirabolante. Olha, vamos criar aqui uma política uma política social, porque os fulaninhos de determinada categoria, se amanhã forem mandados embora, ou no período tal, para que eles possam receber uma ajuda do Estado. Gente, sempre que tem alguém para receber uma ajuda, você vai precisar aumentar o imposto. Sabe quem é que faz a gestão dos seus impostos? Normalmente, via de regra, é algum político ou algum indicado político. Isso daí é a base de toda a corrupção. Se você olhar os fundos de pensão, né? Previ, Postales, vários deles, né? Do Banco do Brasil, etc. Os caras conseguiram dar prejuízos bilionários. Você tem noção o que é o salário de um carteiro? O quanto é que rala o carteiro para chegar ao final do mês? E os caras ainda agora vão ter que pagar para cobrir esse rombo? Acho que 7 ou 9 bilhões de reais. Porque é o seguinte, eles contribuem a vida inteira para quando chegar no final da sua carreira produtiva, eles terem um benefício a mais, ter um plus a mais na renda deles. E aí, quando chega o momento dele ter o plus a mais, o que acontece? Não, ele vai ter um plus a menos. Eles estão tendo que pagar mais para cobrir o rombo. E só no Brasil, né, gente? Os caras roubam, descobre-se o roubo e acabou. Tá lá o dinheiro nas Ilhas Caimã, tá lá o dinheiro na Suíça. Uma das propostas das 10 medidas de combate à corrupção era inverter essa lógica. Era o seguinte, vamos lá, pegou lá o caseiro de um deputado portando um iate. Bem, eu acho que um caseiro está um pouquinho diferente, né? A condição de vida dele, todo respeito aos caseiros, né? Mas ter um iate é coisa só para pessoas muito, muito, muito ricas, milionárias. Então,
o que se faz? O que a 10 milhas queria fazer? Bloqueia tudo. Pega os bens do político, os bens dos laranjas, tudo que está em nome das pessoas ao redor dele, bloqueia. Bloqueia, acabou, perdeu, já era. Aí ele vai reclamar, mas isso eu consegui através do meu trabalho. Beleza, então dá o seu contra-cheque aqui, vamos analisar o quanto que você conseguiria economizar por mês para ver se você consegue comprar um iate. É simples isso. Isso que eu estou falando não é uma novidade. Isso daí é a lei, né, do confisco alargado, que é a lei europeia para casos de corrupção, nascida na Itália. Tem alguma coisa demais nisso que eu estou falando, gente? Você acha que isso daí fosse a plebiscito ou a referendo? Eu acho que chegaria perto da unanimidade a aprovação popular para esse tipo de coisa. Quem sabe, né, com a nova configuração do Congresso Nacional, a partir do ano que vem, nós não possamos fazer passar leis como essa. Leis que permitam a Polícia Federal, ao Ministério Público trabalhar forte. Eu também tenho críticas ao Ministério Público. Eu não gosto, às vezes, de encontrar um procurador com aquele radicalismo ambiental, principalmente. Mas a gente tem que ter cuidado e muita consciência para, tentando fazer uma lei melhor, a gente não acaba estrangulando o trabalho desses que estão ainda salvando o Brasil, que estão dando um pouquinho de esperança pra gente. Vai dizer que você não sabia que o Brasil era assaltado e roubado, e muito. Sabia. Depois da Lava Jato, a gente começou a ter um pouquinho mais de consciência dos valores. Depois da Lava Jato, isso encorajou a outros juízes fazerem operações semelhantes, de menor vulto, né, na sua cidade, no seu estado. Depois da Lava Jato, a gente começou a botar medo em peixe grande, em falar, toma cuidado, meus caros, aqui no Brasil, as coisas não correm frouxa assim não. Ainda que você seja presidente, você tem que ter consciência que se você fizer besteira, você pode ir pra rua, você pode ir pra cadeia. E aí você vai me dizer que vai jogar o trabalho todo lá da Lava Jato no lixo, porque está acreditando em deputados, em candidatos sem escrúpulo, falando que Bolsonaro prega o crime de ódio, que o Bolsonaro incentiva. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Sabe quantos boletins de ocorrência a gente tem na delegacia por crimes contra negro, contra homossexual, contra mulher? Zero, nenhum. Sabe quantas investigações nos ligam a grupos ou pessoas que tiveram esse tipo de conduta criminosa? Nenhum, zero. Agora, sabe quantos processos Fernando Haddad responde? Sabe por que o Lula está preso? Sabe por que o Delúbio está preso? O Vacari está preso? André Vargas, Guido Mantega, Zé Dirceu, José Genuíno, João Paulo Cunha. Gente, toda a cúpula dessa quadrilha está na cadeia. A gente não pode respeitar o trabalho dos nossos colegas policiais federais e do juiz Sérgio Moro e os amigos também do Ministério Público e acabar dando um passo atrás, retroceder nesse sentido. Então é mais ou menos essa a mensagem que a gente tem que levar às pessoas. Nunca teve tão fácil votar para presidente. Sinceramente, nunca esteve tão fácil. O Brasil vai decidir se quer voltar a ter um presidente com todo o seu partido, todo o seu alto escalão corrupto, preso, dando ordens para o Brasil de dentro de um presídio, ou se a gente vai tentar alguma coisa diferente. O Jair Bolsonaro, gente, não é salvador da pátria. Se o Jair Bolsonaro entrar, a gente sabe que vai ser difícil. A gente vai ter que ajustar as contas do governo, a gente vai ter que combater fraude, a gente vai ter que bater de frente com interesses de peixe grande, a gente vai tentar reduzir ao máximo a corrupção, vai ter que entregar sim medidas de austeridade. O Brasil está quebrado. Depois de uma série de governos socialistas, isso inclui FHC também, né? O PT deu esse plus no assistencialismo, em que ele começou a dar programas assistenciais para quem precisa e quem não precisa, e no final das contas, quando chega o período eleitoral, sabe o que eles fazem? Fazem os beneficiários de refém. Fala o seguinte, olha, se não votar no PT, o outro vai cortar o benefício, o que é uma mentira. A gente vai cortar sim, são as fraudes. E eles tentam dessa maneira se perpetuar no poder. Se a gente quiser mudar, quiser passar a ter um país sério,
um país com dignidade, um país que respeita a família, um país que vai voltar a cantar o hino nacional nas escolas, um país que não vai ficar subserviente à ditadura internacional. A gente não tem dúvida de que vai votar 17. E lembrando, né, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. Sabem que ano em que os pescadores encontraram no Paraíba do Sul a imagem de Nossa Senhora? No ano 1717. Em 1717, século XVIII. E aí, te lembra alguma coisa? Alguma sugestão? Interessante, né? Curioso. Talvez no domingo aí os padres voltem a lembrar do ano, né, em que os pescadores encontraram Nossa Senhora de Aparecida. Esquece não, hein? No ano 1717. E, para além desses ataques, a gente tem diversas pautas propositivas. Agora falando como deputado federal, mais uma vez agradecendo a vocês que votaram em mim em São Paulo. Tive a honra e a responsabilidade de ser o deputado federal mais eleito da história do Brasil. Isso daí, é claro, que é motivo de satisfação, mas também é motivo de muita responsabilidade, né? A gente não pode decepcionar as pessoas. A gente acaba tendo uma posição de destaque ali dentro do Congresso Nacional e a gente tem que saber colocar isso aí adiante. Uma das pautas que eu tenho é do homeschooling, da educação domiciliar. Foi uma questão no começo do meu mandato que um piloto de uma companhia aérea internacional, se não me engano, Etihad, não lembro qual companhia aérea que ele trabalha, mas eu sei que ele trabalha lá pro lado do Oriente Médio, da África, mas a família dele é de Porto Alegre, e ele tem um filho que é autista, o nome dele é Cláudio, o nome do piloto. E numa formatura na Academia Militar das Agulhas Negras, ele me convidou a conhecer o homeschooling. Falou, olha, por que você não faz um projeto de lei nesse sentido? Uma pauta para você levar adiante. Não são tantas famílias assim que praticam no Brasil, porque ainda não é regulamentado. Então, por vezes, o pai que pratica educação domiciliar, ou seja, o seu filho não vai para a escola, é um dos pais que fica lecionando, que fica ensinando as matérias para os filhos dentro de casa. Aí eu fui procurar saber um pouco mais sobre isso. Tive contato com uma Associação Nacional de Educação Domiciliar, cujo presidente é o Rick, e comecei a ver que de fato é uma pauta. Radar reportado à frente. Todos os países que são bem colocados em qualquer ranking internacional sobre educação, eles adotam o homeschooling. Ou seja, eles dão a liberdade para os pais que, se assim eles quiserem, eles podem educar seus filhos dentro de casa. E aqui no Brasil, esses pais, às vezes, eles respondem a processo. Respondem por abandono intelectual. E vários são os casos de sucesso em que, através do homeschooling, da educação domiciliar, os filhos são aprovados no Enem, aprovados nas melhores faculdades. Só que quem combate o projeto, notoriamente o pessoal da esquerda, né, PCdoB, PT, tem alguns discursos em debate de deputados do PT e do PCdoB, criticando a matéria, sendo contrário à matéria na Comissão de Educação da Câmara, dizendo que o aluno não vai se socializar. Gente, homeschooling não é ficar trancado dentro de casa 24 horas por dia não, tá? Homeschooling, a pessoa ela faz parte do campeonato de futebol do seu bairro, ele frequenta e entra em projetos de jovens da igreja, ele tem contato até não só com pessoas da sua idade, ele tem contato com pessoas mais velhas, pessoas adultas, ele acaba crescendo com uma cabeça totalmente aberta, ele acaba crescendo de uma maneira muito mais, como é que ele pode dizer assim, com muito mais contatos, com a visão de mundo outra. E quando eu entrevistei o Tobias Noyes, que ele é um americano, inclusive é um prodígio do homeschooling, ele fala o seguinte, ele faz uma crítica, né, que as escolas são fábricas de formar cérebro de crianças iguais. Então, como se fosse uma fábrica de produção, toda criança vai sair dali mais ou menos com a mesma cabeça. Enquanto que no homeschooling, você abre a mente da molecada para se formar de uma maneira completamente diferente, com muito mais possibilidades, né? E com diferenças muito maiores. Frequentando museu,
é tendo um contato mais próximo da família, dos pais. E a esquerda quer obrigar as nossas crianças a irem para a escola. Para quê? Para provavelmente serem doutrinadas, né? Nem todos os professores utilizam da doutrinação, mas a esquerda tenta fazer o domínio da sociedade através dessa doutrinação. Reescrevendo a história, pregando que o empresário é o malvadão, pregando que a esquerda é paz e amor e a direita é raivosa, dizendo que o nazismo é de direita, quando na verdade é uma discussão muito grande sobre isso, se o nazismo é de direita ou de esquerda. Vou nem entrar nesse assunto. Agora, uma coisa é fato. Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Fidel Castro, Chávez, Maduro, esses daí mataram e muito mais do que todas as pestes, terremotos, furacões e desastres naturais que já passaram pelo planeta Terra, somados, tá ok? Somados. Na abertura, no comecinho do livro do Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, ele fala nisso, e ele cita como fonte o Livro Negro do Comunismo. Autores internacionais que dedicaram-se a catalogar todas as mortes do sistema comunista. Meus caros, vou encerrando por aqui. Obrigado a vocês que estão assistindo. Não tenho condição agora de abrir um chat com alguns de vocês ou de ler as mensagens, né, porque eu estou dirigindo. Mas agradeço a todos vocês que estiveram ligados. Dizer para vocês manterem-se mobilizados, tá? Dia 21, domingo, devem ocorrer diversas manifestações pelo Brasil afora. Salvo engano é isso. Vou checar aqui porque agora de cabeça eu não sei. Mas uma semana antes da eleição a gente vai pegar um domingo aí para dar um giro pelo país, para dar esse levante de novo, para dizer que a gente não quer mais o PT no Congresso, não quer mais o PT na presidência da República, não quer mais ministros do tipo desses ministros que nós tivemos, né, que acabaram indo para a cadeia. Enfim, a gente quer um Brasil livre, beleza? Então, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos embora, galera. Cadê?